Nesse vídeo eu vou te explicar como a Receita Federal fiscaliza os microempreendedores individuais, os MEIs. Então, se você é MEI, presta muita atenção nesse vídeo, porque saber como a Receita Federal enxerga as operações da sua empresa pode te ajudar demais a evitar problemas com a fiscalização. Atualmente, praticamente tudo que o nosso negócio faz acaba envolvendo algum tipo de processo digital. Ou seja, tudo que a gente faz deixa uma espécie de rastro aqui na internet. Dito isso, a gente precisa entender que a Receita Federal tem acesso a praticamente todas essas informações. Então, acontece o que a gente chama de cruzamento de dados. Esse cruzamento de dados, resumidamente, significa então que a Receita Federal ela faz um comparativo entre as informações que ela tem acesso digitalmente e aquelas informações que a empresa declara através das suas declarações mensais e também anuais. Então agora presta muita atenção, porque eu vou trazer aqui as 3 formas de fiscalização que são mais comuns aplicadas pela Receita Federal e aquelas que a gente mais atende diariamente aqui no escritório, beleza? Sem dúvida, a fiscalização mais comum que a gente atende aqui no escritório são clientes que nos procuram e que foram fiscalizados porque não declararam o valor real do seu faturamento. Esse é um caso muito comum com microempreendedores individuais, então presta atenção. Como eu disse, o caso mais comum é entre microempreendedores individuais que lá na hora de declarar o faturamento anual, então acabam colocando um valor menor do que aquele que foi faturado no ano anterior. Na grande maioria das vezes, essa declaração aí com um valor menor, ela nem é intencional, mas sim acaba acontecendo por falta de informação sobre qual o valor que o MEI precisa declarar. Conforme eu expliquei lá no início, a Receita Federal tem acesso a praticamente todas as movimentações que você faz de forma digital. Por exemplo, a Receita tem acesso às suas movimentações de conta bancária, então ela sabe tudo que você recebeu por Pix e também ela tem acesso à sua movimentação utilizando a maquininha de cartão. Então você precisa somar todos esses recebimentos e declarar como faturamento do seu MEI. Caso aconteça de você não somar determinados valores, por exemplo, não somou tudo que você recebeu por Pix, levou em consideração somente os valores da maquininha de cartão, a Receita Federal vai aplicar o cruzamento de dados e vai comparar aquelas informações que ela tem acesso com as informações que você declarou. Caso ocorra aí uma diferença, ou seja, se você declarar um valor menor daquele que a Receita Federal tem acesso, com certeza ela vai abrir um processo de fiscalização e vai solicitar que você faça a retificação das suas declarações e pague o imposto, então, sobre esses rendimentos, inclusive com juros e multa. Outra fiscalização bem comum que a gente atende aqui no escritório diz respeito ao limite de compras do MEI. Muitos microempreendedores sequer sabem disso, mas sim, o MEI também tem um limite de compras além do limite de faturamento. Esse limite de compras do MEI, ele é de até 80% do valor do faturamento declarado, o que significa que o máximo, então, que o MEI vai poder ter de compras em um ano é 64.800. O que acontece então se durante o ano o MEI comprar acima desse valor? Ele corre sérios riscos aí de ser fiscalizado, principalmente pela Receita Estadual, que vai solicitar então o seu desenquadramento. Aqui no escritório nós já atendemos inúmeros casos de MEIs que foram fiscalizados principalmente pela Receita Estadual referente a esse quesito aí de compras, tá? E eles tiveram então que fazer o seu desenquadramento retroativo e regularização aí de tributos por terem ultrapassado o limite de compras. Então presta muito atenção, porque isso realmente acontece. Outro caso muito comum aqui no escritório de fiscalização que acaba levando ao desenquadramento do MEI é quando o MEI ele exerce algum tipo de atividade vedada à categoria aí do microempreendedor individual. O que acontece então, para que você entenda, quando o MEI ele formaliza o seu negócio lá na hora da abertura do CNPJ, ele acaba selecionando diversas atividades que naquele momento estão disponíveis ali para serem exercidas pelo microempreendedor individual. O que acontece é que seguidamente a Receita Federal vai lá e altera a lei que define quais são as atividades que são permitidas ou não para o MEI. Então, aqueles microempreendedores que lá, quando criaram o CNPJ, colocaram essas atividades que na época eram permitidas, acabam não acompanhando essa mudança aí na legislação e acabam não tirando essas atividades que deixaram de ser permitidas
remetidas para o MEI lá do CNPJ. Então a Receita Federal entende que esse MEI está exercendo uma atividade que não pode mais ser MEI e acaba desenquadrando esse microempreendedor individual aí. Eu sei que isso parece sacanagem, mas eu tenho um recado bem importante aí para te dizer, principalmente se você for MEI. Então o recado que fica é o seguinte: quando um empreendedor ele decide abrir um CNPJ, né, para formalizar o seu negócio, ele está assumindo um compromisso, uma responsabilidade então com essa empresa. E a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, ou seja, a gente precisa investir em organização e levar o nosso negócio a sério. Então todos os dias a gente recebe inúmeros contatos aqui no escritório de microempreendedores, então que lá no passado decidiram formalizar o seu negócio, foram lá abrir um CNPJ como MEI, só que a partir daquele momento, a partir da criação do CNPJ, eles nunca mais foram atrás de informação sobre quais seriam as obrigações desse CNPJ, o que eles deveriam pagar todos os meses e quais seriam as declarações que eles precisariam enviar para a Receita Federal. Então acaba, né, que aquilo que era para ser uma coisa boa lá no início, a formalização de um negócio, ou seja, aumentar as possibilidades aí de negociação da empresa, né, com o CNPJ lá formalizado, acaba virando uma bola de neve e uma dor de cabeça aí para o empreendedor, que agora vai estar cheio de débito em atraso para pagar e vai levar um bom prejuízo aí, inclusive em multa e juros. Isso se o MEI não tiver sido desenquadrado também por falta aí de organização. Então, se você tem um negócio aqui no digital e anda meio desleixado aí com a sua empresa, se você ainda não foi fiscalizado, aproveita essa oportunidade e investe numa assessoria aí para o seu negócio. Então, se você estiver precisando de uma ajuda especializada aí para cuidar da burocracia do seu negócio e ficar acompanhando tudo que muda aí na legislação, ou apenas se quiser tirar alguma dúvida sem custo nenhum, eu sempre disponibilizo o meu contato lá na descrição do vídeo, então é só pegar lá, me chamar no WhatsApp e falar diretamente comigo. Com certeza eu vou conseguir te ajudar. O que não pode é ficar aí sem saber o que precisa ser feito com a sua empresa e amanhã ou depois levar um prejuízo aí e ser fiscalizado pela Receita, combinado? Se gostou desse conteúdo, já sabe, deixa aquele like que me ajuda muito aqui no canal. Se não for inscrito também, já se inscreve, porque tem muito conteúdo legal aqui, muito tutorial, muita dica, muita atualização sobre o que está mudando para você ficar acompanhado. Então não perde tempo, já coloca aí para seguir, também ativa o sininho para receber as nossas notificações, que eu tenho certeza que esses conteúdos aqui vão te ajudar demais. Também fica o convite para seguir o meu trabalho lá no Insta, é @curi.contabilidade. Então chega lá, dá uma olhada, porque também tem bastante conteúdo legal, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos.